Gustavo, em poucas palavras, porque a gente nem programou isso, mas eu quero que você faça um resumo só para as pessoas entender um pouquinho da história de vocês, o que aconteceu com vocês e há quanto tempo vocês vêm perseverando, acreditando que Deus ia fazer uma verdadeira reviravolta, mexer aonde só Ele poderia mexer, contrariar leis, contrariar justiça, contrariar diagnóstico, previsões, contrariar o que só Ele poderia contrariar. Esse momento aqui eu esperei 66.679 dias, 18 anos e meio por esse momento. Bom, minha família vinha de uma outra crença, minha família era muito próspera e do dia para a noite, exatamente, fez assim. A gente morava no melhor apartamento de Rio Preto, ele morava na melhor cama que existia e no outro dia chegou na cidade que ele foi embora, que ele teve que ir embora, chegou com R$400 no bolso e uma troca de roupa. E minha família perdeu o chão. E fomos indo, aí conhecemos o ministério depois de 2 anos, perdemos tudo que a gente tinha, todos os nossos bens foram bloqueados, foram sacados. Eu era piloto de motocross na época, eu tinha uma equipe, uma oficina, motos eras do ano, tinha um motorhome, tudo novo, nunca tinha nem usado, e tudo isso foi tomado. Propriedades, bens. Propriedade rural, casas, imóveis, carros, tudo, conta bancária, tudo. Eu falo assim, que o nosso testemunho, bispo, é aquele testemunho que você sentar numa mesa e pautar um roteiro. Porque a gente começa a lembrar, é tanta coisa que Deus foi sustentando, que se não fosse Ele, não teria como, não existe. Fala assim, o homem consegue sustentar. Não consegue. E foi se passando, e a perseverança, e a gente lutando, graças a Deus por tudo isso que a gente conheceu o ministério. Meu pai se converteu onde ele estava, a gente se converteu e veio a luta. E a nossa luta foi muitos anos sem ver a colheita. A nossa luta foi plantando somente. Mas aí a gente plantava e não viu o que a gente queria, mas o sustentar de Deus era maravilhoso. O manter de Deus é maravilhoso. O cuidado dele por vocês. O meu pai chegou no lugar, meu pai não tinha o que fazer. O meu pai hoje tem um baita de um estabelecimento. Hoje o meu pai vive uma vida gloriosa e chegou sem nada, porque a gente não tinha com recursos, com nada. E Deus foi abençoando. E o processo do meu pai, eu vou contar a verdade. Meu pai teve uma condenação de 27 anos e 7 meses de prisão. Meu pai teve um bloqueio financeiro, uma dívida de 8 milhões de reais, que isso vai cair por terra, eu tenho a certeza disso. As propriedades dele foram todas para leilão. Deus abençoou que só a metade fosse. Nós conseguimos comprar a outra metade desse imóvel, pela glória do Senhor. Isso, bispo, tudo começou assim, tudo começou a reviravolta num dia que eu estava sentado ali, a bispa veio com simples palavra: vai acontecer alguma coisa que aparentemente é para o seu final. Falei, o que falta para o meu acontecer ruim na minha vida? O leilão dos bens. E como que eu vou comprar isso? Não tem como. E a partir aí, ela falou isso em fevereiro, em março, o advogado mandou uma mensagem. Numa entrega de jejum. Numa entrega de jejum, acho que no 4º jejum de 2019. O advogado falou assim, está indo tudo para leilão. Aí eu lembrei, sabe como, não quis abater, mas não conseguiu abater. Isso, aí o bispo sabe tudo isso. Que aí, através disso, falei, Senhor, então tá bom, já que era para o final, é para o começo. Aí compramos, conseguimos tudo. E foi e a causa dele ainda não conseguia resolver, porque era impossível resolver. Na época tinha o melhor advogado, na época não conseguiu, e fomos indo. Aí lembra que aquele dia que eu cheguei com o papel, senhor, que o imóvel que eu comprei, a justiça não estava querendo deixar eu vender o imóvel? Eles mesmos venderam, não deixavam eu vender, porque eu era filho dele, eu comprei, não podia ter comprado, mas em nenhum momento foi falado. Aí até o senhor olhou e falou assim, gente, que eu entendo isso aqui é impossível. E foi nessa luta, e advogado tentando, aí eu conheci um advogado e falou assim, só tem um cara que resolve essa situação para você. Aí eu falei, não dá, é muito caro, conversamos com ele, aí eu lembro que eu estava no sinaleiro, era 6h45 da manhã, Deus falou assim, procura o fulano.
Bispo, é o que eu falo, aí, de uma coisa que era o final, que começou todo esse reboliço, começou toda a reviravolta, aí conseguiu o cancelamento da pena, que eu falo assim, isso aqui é o maior objetivo nosso. Eu estava até ali hoje, falei, se Deus tivesse falado assim para mim, Gustavo, só seu pai e mais nada, Senhor, glória por tudo, mas não. O que aconteceu das coisas, do patrimônio vem restituindo, o que aconteceu sexta-feira, financeiramente, é risório perto de que Deus fez e está fazendo. Mas falar assim, filho, eu falei que eu não vou cumprir tudo o que você prometeu. Esses anos que todos os projetos estavam, suas coisas de volta, tuas motos de volta, tudo de volta. E exatamente foi isso que aconteceu. Um lugar que jamais poderia pisar, um lugar que jamais poderia... E tudo isso é que a gente fala, o mesmo juiz que começou... Presta atenção nisso. O mesmo juiz que começou, que condenou... O mesmo juiz que condenou os 27 anos, foi o mesmo que assinou o papel prescrevendo a pena. O mesmo procuradora que proibiu a venda dos imóveis, foi a mesma que assinou a liberação dos imóveis. Então Deus manteve as mesmas pessoas esses anos todos para as mesmas voltar atrás das suas decisões. E só Deus muda isso. Como diz a palavra, eu acho que a oração é tanta perseverança que até o juiz fala assim, meu Deus do céu, vamos acabar com isso logo? Gustavo, é lindo porque tem momentos aqui que a gente não tem como contar, gente. Eu fiz o casamento dessa menina, casamento emocionante, o pai não pôde estar, ele assistiu por vídeo, à distância, porque ele não podia estar. Ali todos tomados de emoção, no dele, no seu também. Eu fiz o casamento desse casal, a gente criou uma maneira para o pai assistir à distância, porque ele não podia estar. Ele não estava em nenhum desses momentos por conta da situação. E Deus veio cuidando dessa família de uma forma tão linda, com tudo bloqueado, tudo travado, não tinha. Deus veio fazendo uma obra incrível de restauração, de restituições. Na verdade, até o que o Gustavo está falando agora, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, de certa forma, hoje, isso seria irrelevante. Depois do que tu vês na vida deles, isso seria irrelevante. Mas para mostrar o quanto Deus é fiel, que não deixa nada de fora, porque isso ele não precisava mais. Hoje, se não viesse isso, hoje Deus já fez muito mais na vida deles. Hoje a gente tem as motos, nós temos moto do ano, que custa 3 vezes mais, temos 2. Então não muda. O bispo, e as coisas que você vai ver o vídeo, as coisas, Deus, como perseverou no deserto, o bispo, borrachinha de dinheiro que amarrava as coisas, há 18 anos, não tem nada estragado, nada, não arrebentou nada, isso é surreal, nada estragou. Deixa o pai falar. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu só quero dar bem rápido um testemunho, para que isso edifica mais a fé, para que edificar mais a fé de vocês. Eu errei, mas eu fui perdoado e salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. E Deus mostrou que tudo aconteceu porque o meu sócio usou o meu nome, era uma falsidade ideológica, ele usou tudo como se fosse eu, e na época os delegados não quiseram saber. E eu queria mostrar isso para a igreja, primeiramente para a honra e glória do nosso Deus. Como Deus, durante 40 anos, preservou o povo dele, e o povo dele reclamando de tudo, e o maná vinha todos os dias. Vocês sabem que é umas coisas estarem guardadas há 18 anos, e uma borrachinha de dinheiro que vocês conhecem que estraga em dias, 18 anos elas estavam intactas. As tendas, 18 anos, viu, meus amados irmãos? Nós não estamos falando em 18 dias, nem 1 ano e 8 meses. Estavam tudo intactas. Os plásticos, tudo intacto. Do mesmo jeito que o nosso Deus não deixou arrebentar as sandálias, nem estragar a roupa do povo dele, ele faz na nossa vida. Então, se algum de vocês hoje
tiver dúvida disso, eu e minha casa, que servimos ao Senhor, somos prova viva de que Deus restaura, Deus cura, Deus transforma e Deus provê na vida da gente todos os dias. Eu vi isso, o maná ser derramado todos os dias na nossa vida, todos os dias. E quem serve a Deus, o pão e a água nunca vai faltar. E Deus não deixa os filhos deles mendigar ao pão. Então eu e minha família somos provas vivas disso, que Deus é Deus, ontem, hoje e até a volta de Jesus. Amém? Eu queria uma salva de palmas para Jesus, porque tudo é obra dele, tudo é para ele. E meu sonho era vir testemunhar aqui, porque eu servi o engano durante 9 anos. E quando eu cheguei na igreja, lá que fui chamado, meus filhos se converteram aqui. E quem levou o amor de Cristo para os meus filhos foi um ex-macumbeiro que se converteu para falar do amor de Cristo para eles. Vocês têm ideia disso? Porque eu servi ao engano durante 9 anos. E Deus permitiu que nós perdêssemos tudo, para que os nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Olha isso aqui, ó. Solta o vídeo, por favor. Na Polícia Federal. Nada é em vão, na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E aí nasci, eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Olha onde nunca poderia nem pisar, nem passar perto. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por nós. Foram 18 anos orando, jejuando, confiando em Deus. Jesus é a nossa justiça. Aleluia. Aleluia. É lindo. Olha, e eu quero parabenizar, porque essa família foi linda. Porque o patriarca, a estrutura, não podia estar com eles mais. Mas eles se lançaram. Esse garoto, você tem... E Deus enviou um anjo, que é esse abençoado. Deus enviou um anjo. Vocês têm a honra de ter um anjo aqui. É esse filho de Deus. Então, todas as vezes que alguém levantar alguma injúria, alguma coisa, repreendam que vocês têm um anjo nessa casa. Esse anjo cuidou da minha família quando eu estava a 600 quilômetros daqui. E hoje, todos os dias, no meu joelho, eu oro pela vida do anjo que Deus enviou para minha família. Eu queria, porque
A nossa fé ela é construída. E eu devo muito ao meu professor. Porque se eu perseverei tanto, se eu busquei tanto, eu lembro que eu cheguei na igreja a primeira vez aqui, isso me tocou muito. O bispo falou assim, quem tem fé passa no altar. Eu falei, Aí eu olhei a igreja inteira levantando, falei assim, nossa, que ministério é esse? Que fé é essa? Então, eu agradeço ao senhor, bispo, por ter ensinado a gente a buscar, a gente a conhecer, a gente a confiar nesse Deus tão grandioso, porque em casa a gente não aprende isso, em casa a gente não fortalece a fé. E eu agradeço a todos os dias por ter forjado. A nossa fé foi forjada na luta. Então, eu agradeço ao Senhor, agradeço ao ministério, ao Gui, que sempre esteve comigo, ao Vitor, as pessoas que eu vi crescendo aqui, a perseverança, porque o Dr. Fabiano é uma pessoa que me espelha muito. Porque o cara conquistou tudo. Aí, às vezes, eu vou na igreja e falo assim, o doutor não vai estar lá hoje. Quem que está lá? O Dr. Fabiano. Então, vocês me incentivam muito, vocês fazem a minha fé ser forjada. Eu agradeço muito pela vida do Senhor, demais pela vida desse ministério, porque se não fosse esse ministério, talvez a nossa fé não estava tão alicerçada igual foi hoje. E esse testemunho aqui, que parece ser cumprido, gente, não é 10% de toda a nossa trajetória. Não tem como, por isso que eu falo assim, o nosso testemunho tem que ser, é um destino curado, sentar na mesa do bispo e pautar o roteiro, porque é muita coisa. É muita coisa. Chegou o dia de eu ter, minha família ter R$20 na carteira para sobreviver. E na segunda-feira aconteceu alguma coisa e dinheiro vinha. Então, a nossa vida é um testemunho gigantesco. Olha, eu quero fazer jus, ele fala, a gente ajuda todo mundo, eu sempre falo sobre isso, ensinar a gente ensina todos. Mas eu vou falar de um garoto novo como esse. É simples. É noites, é madrugada, pela manhã, é 3 horas da manhã, é jejuns, é convocação para jejum, em todos. É incrível. Eu não auxiliei, bispo, isso eu posso ter orgulho de falar. Eu nunca, do dia que eu pisei aqui, eu nunca olhei para trás e falei assim, não sei se... Não vou. Não, eu nunca perdi uma santa ceia, nunca perdi nada. Por isso que você nunca perdeu nada e está aqui hoje.